Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, é bom estarmos aqui essa noite para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais da palavra do Senhor. E quero falar da minha felicidade de estar aqui nessa congregação mais uma vez. E também de rever aqui o pastor Aguiar, esse homem de Deus. Também rever o nosso dirigente aqui, o Leomar. E todos os obreiros, irmão Elias e todos os irmãos aqui dessa congregação, que é uma congregação gloriosa, abençoada. E quero parabenizá-los pela organização desse evento, que é um evento, um ambiente de reflexão bíblica, teológica. E já acontece, qual é a edição? É a quinta, né? Quinta edição. Então que Deus possa abençoá-los. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, quando o irmão Leomar entrou em contato comigo e nos pediu para estarmos aqui esta noite para ministrar a palavra de Deus, compartilhar com vocês. Então nós temos um assunto que ele tem... Na verdade, irmãos, todos nós sabemos quem é Jesus, né? Todos sabemos. Todos aqui são crentes, né? Tem algum católico? Ou da Testemunha de Jeová, adventista? Não, né? Graças a Deus. Então todos são crentes. Geralmente, o que os irmãos querem mesmo saber é só de uma coisa: falar com Jesus e esperar Jesus voltar. Isso aí é o que faz a diferença na nossa vida. Mas existem questões que a gente pode refletir, que a gente pode pensar. Hoje a gente vive um mundo muito confuso, em um mundo muito confuso. Os debates estão aí amontoados na internet, gente adventista expondo ideias, testemunhos de Jeová. Isso tem deixado a mente de algumas pessoas confusa mesmo. Então esse momento é um momento especial mesmo para nós pensarmos e refletirmos. Eu quero parabenizá-los por esse evento tão lindo que começou ontem, né? Encerra amanhã. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de João. Nós vamos tem 1 hora? Tem mais? Paz. Não vá se arrepender de ter falado isso. Tem mais de 1 hora, irmãos? Deus tenha misericórdia de vocês. Graças a Deus. Você vai abrir sua Bíblia aí na primeira de João. Mais de 1 hora está contando da agora, né? Eu já falei aqui já uns 4 minutos. Não sei se... Já pega já da parte do Senhor? É da minha... Por isso que eu deixei para perguntar depois. Ganhar mais tempo. Quando se encontrar um texto bíblico, nós vamos ler 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1. Tá ali o slide, né? Que é o tema que me deram. Só o versículo 1, irmão. Só o versículo 1. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Glória a Deus. Agora eu quero ler com você em Hebreus. Hebreus capítulo 1, nós vamos ler uns 2 versículos de Hebreus, que também
Hebreus capítulo 1. Hebreus é fácil, né, irmãos? Está na Bíblia. Pode procurar que você ache. Hebreus, depois de Filemon. Depois de Filemon. Encontrou Filemon, vem Hebreus. Quando se encontraram, digam amém. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Até aqui, olhe para cá, nós vamos seguir ali com alguns slides, e vocês também podem participar, também, fazendo perguntas ou colaborando de alguma forma. Meus irmãos, o tema geral desse evento é o tema da Trindade, ou da triunidade. Então, vejam bem, esse tema da triunidade, ou da Trindade, é um tema de grande relevância para a vida cristã. Esse tema é tão relevante que, se você retirar a doutrina da Trindade da fé cristã, a fé, eu digo não a fé simplesmente de confiar, eu digo a fé como uma construção teológica e histórica, eu digo a fé como um credo, aquilo que a gente crê como verdade. Se você retira a Trindade do cristianismo, você faz do cristianismo um edifício sobre areia movediça, ou faz do cristianismo uma casa sobre areia. Então, retire a Trindade do cristianismo, e o cristianismo se desconfigura, ele perde a sua essência. Isso é tão claro que na Reforma Protestante, quando Lutero fez seríssimas acusações contra a Igreja Católica, e não somente Lutero, mas os reformadores, surgiu uma pergunta: já que essa igreja, a igreja do Papa, a igreja dos padres, já que essa igreja não é a verdadeira igreja, então como é que nós vamos distinguir a verdadeira igreja? Como é que nós vamos saber qual a verdadeira igreja? Aí os reformadores estabeleceram alguns princípios, pelo menos 3 ou 4 princípios a reforma estabeleceu. Primeiro, a verdadeira igreja é aquela que tem um ensino que vem das Sagradas Escrituras e não da tradição da igreja em si. Segundo, a verdadeira igreja professa a fé na Trindade. Terceiro, a verdadeira igreja, ela tem o uso correto, a prática correta das ordenanças. E, no caso, as ordenanças são vamos lá? Relembrar. Você não faltou essa aula não, né? Diga batismo, mas diga bem forte: batismo, Santa Ceia. E são as duas ordenanças que no catolicismo eles chamam de sacramento,
Mas nós não chamamos de sacramento porque essa palavra implica em alcançar a graça, em alcançar um favor de Deus. Veja bem, a Trindade está aí como um indicativo e uma característica de uma verdadeira igreja. Então, todas as vezes que você ver uma igreja ou um grupo que se desfaz da doutrina da Trindade, esse grupo é herético. Nós cantamos muitas heresias. Perdoe eu dizer isso para você, porque eu também canto. Nós cantamos muitas heresias. E os nossos hereges preferidos são Voz da Verdade. Estou mentindo, irmão? Da maioria de nós, irmãos. Do grande grupo nosso. Estou mentindo? Parece que eu estou sendo ácido, né? Áspero, muito direto. Foi dito ontem também, né? Então não foi só eu que disse. Então veja bem, quando você vê um grupo, uma igreja que não ensina a doutrina da Trindade, não é uma igreja cristã, não é uma igreja bíblica, não são nossos irmãos em Cristo. Não são nossos irmãos em Cristo. Eles não são dos nossos. Não são dos nossos. Mas veja bem, muito embora a doutrina da Trindade ela seja basilar, mas no decorrer da história surgiram muitos movimentos e muitos ataques à Trindade. Aqui é apenas um resumo, que eu sei que vocês já viram a Trindade ontem. Mas a doutrina da Trindade ela é uma realidade dentro das Sagradas Escrituras. Olha, irmãos, a doutrina da Trindade é um dogma da igreja. Ou seja, em primeiro lugar, a doutrina da Trindade deve ser crida. Em primeiro lugar, ela deve ser crida e não questionada. Em primeiro lugar, ela deve ser crida, estudada e ensinada. Então, veja bem, nós não temos condições de conhecer a fundo todo o conhecimento de Deus. Não temos. E em nenhum sequer dos aspectos de Deus você pode conhecer plenamente. Nesse sentido, Deus é incompreensível para nós, porque nós não podemos compreender o ser de Deus plenamente, completamente. A doutrina da Trindade também é um desses aspectos. Mas, lendo as Sagradas Escrituras, você percebe claramente que a Bíblia, ela mostra para a gente que existe um único e verdadeiro Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então veja bem, no Antigo Testamento, pode estar apressado. No Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 6, versículo 4, nós temos aquilo que se chama de a pluralidade do Shema. No começo eu li essa palavra Shema, mas é a pluralidade do Shema. O que é isso? Lá nesse texto, alguém abre para mim Deuteronômio 6 e 4. Eu quero passar bem rapidinho essa parte aqui para a gente já entrar na parte mesmo da pessoa de Cristo. Esse assunto, irmão, é um assunto muito amplo, e graças a Deus já se escreveu muito sobre esse assunto, tem muito conteúdo, e não dá para a gente aprofundar ele aqui. Então eu quero focar naquilo que eu vejo como mais essencial e naquilo que as heresias hoje mais combatem, ou mais nos ofendem, nos atingem, tentam nos atingir. Então veja bem, quem encontrou pode ler bem forte. 6 e 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha, veja bem, veja que tem palavras, essa palavra ouve, é a palavra hebraica Shema. Por que a gente, fique bem atento, por que a gente chama de pluralidade do Shema?
quando você fala de pluralidade, você já sabe que está falando de mais de um. Isso é muito simples de entender. Então, nesse versículo, você tem uma palavra, o seguinte: o Senhor, nosso Deus, é o único, como é que diz? O Senhor, nosso Deus, quem tem aí? É o único Senhor. Então, essa palavra único, atente bem para essa palavra único, diga único. Diga Echad. Então, essa palavra Echad, ela significa o seguinte: o único que tem em si vários. Está entendendo? Um único que tem em si vários. O único que tem em si pluralidade. A palavra aí para Senhor é uma palavra interessante, que é Elohenu. E ela, na verdade, Senhor, ela é um pronome plural. Irmãos, o que significa isso? A Bíblia está se utilizando de um pronome plural para falar de Deus. Significa o quê, irmãos? Que Deus é um ser único, mas subsistente em uma pluralidade de pessoas. Olha, veja bem, nós temos ali a pluralidade no nome de Deus. Já em Gênesis capítulo 1, o que diz Gênesis 1:1? Vamos lá. Sem olhar, irmão, não vale pescar. Pelo amor de Deus, se você não souber isso aqui. Hein, como é? Bem forte, só quem está vivo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja que este nome de Deus ali, ele aponta também para uma pluralidade. Tanto que quando você vai ler nos demais versículos, quando Deus vai criar o homem, o que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse isso para quem, gente? Esse façamos. Para quem que ele disse? Vamos lá. Para os anjos? Então, para Filho e Espírito Santo. Ou seja, quando você vai lendo o texto bíblico, tem os textos ali, depois pode até mandar esses slides aí no grupo, alguém quiser conferir os versículos. Você percebe que o nome que é usado para Deus, ele tem esse aspecto. Outra coisa, a aparição do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma figura muito interessante. Aparece para Abraão, aparece para Agar. Jesus gosta de aparecer, gente. Jesus gosta de aparecer. Então, o anjo do Senhor claramente é uma aparição de Cristo. Tanto que esse anjo é adorado. E anjo não pode ser adorado, é blasfêmia adorar anjo. Mas lá em Êxodo 3:5 ele é adorado. Então, esse anjo só pode ser o próprio Deus. Só pode ser o próprio Deus. Pode avançar. O Antigo Testamento, muitos dizem que o Antigo Testamento não aponta para a Trindade, mas aponta e a realidade da Trindade está muito clara. Leia ali, por gentileza. Vamos lá, bem rápido. Então, veja bem. O Novo Testamento deixa muito claro toda a questão da Trindade. O Novo Testamento é mais claro ainda, porque a revelação ela é progressiva. Ou seja, à medida que os livros bíblicos vão sendo escritos nos séculos de história do povo de Deus, é como se fosse uma tela que ela vai se ampliando, ela começa aqui em Gênesis, vai se ampliando, e você vai tendo um conhecimento mais amplo de Deus, até fechar o cânon em Apocalipse. Mas veja bem, o que acontece? Nesse assunto aqui, de Trindade, os maiores ataques, quem diz até o Gerhard Bray, estou com o livro dele emprestado, do Tiago, quero entregar para ele ainda.
Mas os ataques à doutrina da Trindade se dão mais na área da cristologia, o estudo de Cristo, soteriologia, não, cristologia e soteriologia. Na verdade é pneumatologia, pode até corrigir aí, que é ou paracletologia. Pode colocar paracletologia, do jeito que eu estou dizendo. Então, é o estudo do Espírito Santo. Agora olhe bem para cá. Por isso que é importante nós conhecermos a pessoa de Cristo, do ponto de vista bíblico e também teológico. Então, no nosso estudo, nós vamos abordar a pessoa e a obra de Cristo. Agora, veja bem, irmãos, no decorrer da história, colocou aí? Tira o P. Ecleptó, é de cleptomania. Tá aí. Então, observe bem. No decorrer da história surgiram muitas heresias. O Norman Champlin, ele diz que no primeiro século da igreja já havia mais de 100 heresias. Então essas heresias, geralmente elas eram uma mistura de filosofia com doutrina cristã, uma mistura de judaísmo com doutrina cristã. Ou seja, o diabo, ele nunca vai chegar para a gente dizendo que ele é o diabo. O herege jamais chegará dizendo que é herege. De forma que eles usam mesmo a Bíblia. Eles usam a palavra. Então é aquela coisa de que é uma roupagem bonita, é roupa de cristianismo, mas por dentro é o conteúdo de veneno. O o herege, gente, ele tem mel nos lábios. O herege, ele tem mel nos lábios, mas tem veneno em sua língua. É muito séria essa questão de heresia. Então, veja bem, várias heresias surgiram e eu quero só aqui uma definição rápida com vocês, eu não vou aprofundar isso aqui, nem do ponto de vista histórico, apenas eu vou trazer as definições, aí você pode pegar o slide depois, se você tiver acesso, pode pesquisar, se você não souber, né? Pode avançar. Então, veja bem, a grande verdade acerca da pessoa de Cristo é aquela: Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Diga, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Diga bem forte, tudo junto. Só os homens. Só as irmãs. Tá certo. Então, essa é a verdade absoluta da doutrina cristã. Essa é a verdade absoluta da doutrina cristã. É aquilo que os teólogos chamam, na verdade, de união hipostática. Ou seja, é a união de duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Duas naturezas. Então Jesus tem duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Em uma única pessoa. Jesus não tem duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. É uma única pessoa. Uma única autoconsciência. Até porque não dá para você pensar na cabeça de Jesus duas mentes. Uma de Deus e outra de homem. Dá para você pensar em duas mentes na cabeça de Jesus. É uma única mente. Portanto, uma única pessoa. Então diga, uma pessoa, duas naturezas. Duas naturezas, uma pessoa. Diga sozinho. Vocês já sabem disso já.
Então, olha, isso deve ficar muito claro. Mas surgiram algumas heresias que tentaram contrariar este ensino, e nós vamos definir rapidamente. A primeira ali é chamada de, vamos lá no slides, triteísmo. O que significa triteísmo? 3 deuses distintos, 3 deuses. Então, os judeus, eles não creem na doutrina da Trindade, os judeus. Os judeus nos acusam de sermos triteístas. Eles dizem que nós adoramos a 3 deuses. Os testemunhos de Jeová também nos acusam de ser triteístas. Eles dizem que nós adoramos a 3 deuses. Então, para este povo, Jesus não é Deus, ele é apenas homem. Então, o triteísmo. Próximo ali, o que é que diz? Gnosticismo. Em termos bem simples, o gnosticismo ele é tão antigo, mas tão antigo, que nem se sabe de fato qual é a origem do gnosticismo. Ele está em várias religiões, misturado a várias religiões. Tem uma mistura de filosofia, muita filosofia pelo meio, filosofia grega. Mas veja bem, o gnosticismo ele parte de uma ideia. Qual é a ideia? A ideia do gnosticismo é a seguinte: a matéria é má, a carne é má, e o espírito é bom. Você já viu alguém dizer isso? Você já viu? Tem crente que pensa isso. Tem crente que pensa. Eu já vi irmão, uma vez eu lembro do irmão pregando. Essa carne, aí ele batia no peito. Chega a fazer um barulho que ecoava em toda a igreja. Pá, pancada nos peitos. Essa carne aqui é fraca, essa carne é má, essa carne é ruim, essa daqui, ó. Ou seja, o corpo não é ruim. O corpo não é ruim, o corpo foi criado por Deus. O que é mal é a natureza pecaminosa que está em nós. É a natureza pecaminosa que está em nós. Mas para os gnósticos, a matéria é má, o corpo é ruim, o espírito é bom. Então o que acontece? Para um gnóstico, um ser que é plenamente santo jamais iria sair do seu contexto de glória e vir morar num corpo humano. Na verdade, não é nem morar somente, é assumir um corpo humano. Por quê? Porque o corpo é mau. É por isso que eles negam a encarnação. Para eles, Jesus não encarnou. E eles negam a ressurreição, porque para o gnóstico, o ser evolui quando ele se liberta desse corpo. Então, para eles, o corpo é apenas uma casca ruim, é apenas um envelope. E o corpo e o espírito tem que se libertar deste corpo. Os espíritas, eles também são gnósticos. Se você lê o livro, não precisa você ler não. O livro do Allan Kardec, ele vai tratar desse assunto. Mas veja bem, só que a Bíblia diz que Jesus veio em carne, em corpo. Então, os gnósticos, eles vão negar a encarnação e a ressurreição. O próximo, o que é que diz aí o próximo? Docetismo. Docetismo vem da palavra do grego dokel. O docetismo é um desenvolvimento do gnosticismo. O que é que o docetismo vai dizer? Não, Jesus realmente ele existiu, mas ele tinha apenas uma aparência de corpo. Tinha um colega nosso no seminário que dizia que ele chamava essa doutrina aí de a malandragem, aí continuava lá. Ou seja, ele diz o seguinte: os docetistas, eles pregam um Jesus malandro, que não tinha corpo, mas aparentava ter corpo. Aí quando nós lemos João, eu vou logo pegar esse texto, que eu ia colocar ele mais na frente. O que que João diz? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado
e as nossas mãos apalparam, tocaram da palavra da vida. O que é que João está dizendo? João está dando uma resposta ao gnosticismo e ao docetismo. É por isso que ele escreve esse livro. O que é que João está dizendo? Meu irmão, nós tocamos nele. Nós pegamos. Primeira coisa ele viu, ele diz: os nossos olhos viram. Os nossos olhos viram, nós vimos com os nossos olhos. Nós o contemplamos. Mas aí ele aprofunda o negócio e ele diz: mas nós tocamos, nós pegamos nele, ele era gente, tinha corpo de gente. Por que João está se utilizando disso? Lembre-se que aqui nós estamos em um contexto, em 1 João, nós estamos em um contexto grego. Então, o grego tinha grande desconfiança com o... Como é o nome do sentido aqui? O olhar? Como é? Visão. Com o sentido da visão. Então, para o grego, o melhor dos sentidos era o tato. Para o grego, com o tato você poderia ter certeza que aquilo que é. Então João está escrevendo num contexto grego, e tinha muitos irmãos que vinham vinham de uma linhagem grega. João está dizendo: olha, é o seguinte, porque para o grego, o tocar, entre o ser que toca e o ser que é tocado, não existe distância. Mas para o olhar existe distância. Ou seja, o objeto que é contemplado, que é analisado, que é estudado, com o olhar, pode haver uma confusão e um falso entendimento, mas para o grego, o tocar garante realmente que aquilo é. Então João está escrevendo e está dizendo: olha, nós temos a garantia, porque nós tocamos nele. Quem pode dar glória a Deus? Gente, isso aqui é coisa... Era para você sair, era que nem os crentes do Camboriú. Nós tocamos, ele é real, ele é vivo. Ele não era apenas um fantasma, ele era homem. Você está entendendo? Então, assim, os textos bíblicos, eles não foram escritos de qualquer maneira, de qualquer forma. 1 Coríntios, no capítulo 15, fala o seguinte, que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Na verdade, fala que ele nasceu, morreu, e ressuscitou segundo as Escrituras. Lá também está se escrevendo num contexto em que o gnosticismo era muito comum. E negavam a ressurreição. Aí Paulo está dizendo: olha, ele ressuscitou, e as Escrituras do Antigo Testamento são provas disso. Mas vejam bem, vamos adiante para a gente... Não, lá mesmo, para a gente encerrar. Próximo ali, o que diz? O próximo. Diga bem forte. Ebionismo. Ou seja, no ebionismo eles disseram o seguinte: Jesus era um homem comum, mas a partir do momento que ele foi batizado, ele se tornou Deus. João, lá no primeiro capítulo de João, o que é que diz João capítulo 1, versículo 1, gente? Vamos lá. Vocês que são bons de Bíblia. Quem sabe aí, culto de Santa Ceia, levantar para citar um texto bíblico. Pastor é café com leite. Ele pode citar, pode ajudar. Eu digo assim, na hora dos versículos eu quero vocês aí. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então João contraria esse ensino também. Próximo. O que diz o próximo aí? Arianismo. Então o presbítero Ário, ele ensinou o seguinte: não, Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma criatura. Ele é a criatura mais exaltada de Deus. Parece bonito, né? Ele é a criatura mais exaltada de Deus. Ou seja, está dizendo que Jesus não é Deus, foi criado por Deus. Alguns vão dizer até que Ário dizia que Jesus era como se fosse um Deus menor. Um Deus menor.
Tem gente que fala isso hoje por aí. Ou seja, no arianismo, Jesus é uma criatura distinta de Deus, já nega a Trindade, e não é co-igual com Deus. Não tem os mesmos atributos da divindade. Então é uma negação da Trindade e é um entendimento errado do próprio Cristo. Próximo aí. Leia bem forte. Nestorianismo, uma das piores, dizia que Jesus tinha duas pessoas. Próximo. Leia bem forte. Próximo. Pode ler do jeito que está aí, gente. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: monofisismo. Então, mono significa um. E physis, ou physis, significa o quê? Natureza. O que esse pessoal dizia? Eles diziam o seguinte, que as duas naturezas fizeram fusão. Vocês estão assistindo demais. Vocês estão assim. Ninguém perdia, né? Na Band, 3:30 da tarde. Deixa para lá, que isso aí não acrescenta em nada para a nossa vida, nem nossa salvação. Está repreendido, em nome de Jesus. Olha, eles dizem o seguinte, que as duas naturezas, a humana e a divina, se fundiram em uma única natureza. Isso é verdade, gente? Diga heresia. Heresia. Herege. Diga herege. Herege. Então, veja bem, essas heresias, elas levaram a vários homens no decorrer da história da igreja a se prepararem, a estudarem, para defenderem a fé e estabelecerem aquilo que é bíblico. É por isso, gente, que tem gente que critica um teólogo, uma pessoa que fez ou que estudou teologia ou que faz teologia. Tem gente que critica a tradução de Bíblia. A NVI é do diabo, a NTLH não presta. O cara passou 20 anos, o cara tem uma vida inteira estudando grego, hebraico, aí a gente que não estudou quase nada chega e diz: a nova tradução de linguagem de hoje não presta. Pelo amor de Deus. Tem um mínimo de valorização pelo trabalho, né, de alguém. Então a igreja deve muito aos teólogos, porque se não fossem eles, é claro que tem muita gente que estuda teologia para se aparecer. Tem muita gente que é aparecido, que quer debater. Eu quero é debater. Debater não é de Deus, não. Debater é coisa da carne. Coisa da carne. A pior coisa que inventaram foi debate. Coisa da carne. A gente só vai se for obrigado. Mas veja bem, esses homens foram homens que confrontaram os hereges. Então, teve um concílio, os concílios se reuniam, os bispos da igreja, os padres, os estudiosos também, e eles iam analisar as ideias que iam surgindo. Toda ideia que fosse uma ameaça à doutrina, então eles se reuniam para analisar aquela ideia e julgá-la. Então, do concílio de Nicéia veio esse credo, que é o chamado credo niceno. Credo niceno. Leia ali, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Água de coco. Você entendeu aí, ó? O credo, ele contraria todas as doutrinas, todas as heresias. Porque onde é, agora é vocês aqui, onde é nesse credo que a gente vê o credo contrariando as heresias que a gente viu lá acima? Vamos lá, uma frase aí, destaque aí, qualquer um de vocês. Tenha medo não.
Enquanto eu bebo aqui minha água de coco. Qual foi o irmão que falou? Levante a mão assim. Como é? Como é? Sendo uma substância com o Pai. Outra frase, irmãos. Outra expressão do credo. Quem? Pode dizer. Diga. Como? Gerado e não feito. Por quê? Porque no arianismo dizia que Cristo tinha sido criado, feito. Aí lá ele diz criado, né? Aí lá ele diz gerado, fala da geração humana. Mas não feito como uma criatura. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você gerar. Mais alguma expressão que vocês querem destacar aí? Vamos lá. Pronto, essa é a expressão central. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e... Pronto, bem claro, verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus. Vamos adiante, isso foi o credo de Nicéia. Próximo aí. Aí, houve a solução da controvérsia. Todo esse desenrolar, irmãos, isso aí durou séculos. Veja que aqui já está em 451 depois de Cristo. Qual é o século? Quinto século. Pega 4, soma mais 1, dá 5. Quinto século. Veja que do primeiro século até o quinto, gente, é quase 500 anos só debatendo. Debates, e concílio, e condena herege, né, e mata a gente, e cala a boca de gente, para ver se dava um jeito no negócio, porque alguém tem que fazer alguma coisa, e tomar alguma iniciativa, nem que seja, mas vamos lá. Surgiu aí a definição de Calcedônia, na verdade foi mais um concílio, mais uma grande reunião. É interessante porque a gente pensa nesses concílios, assim, pelo menos eu, quando eu comecei a ler sobre concílio, eu pensava à luz das nossas reuniões, que eles se reuniam sábado, domingo, ou então começava na quarta-feira, como na EBO, né, nossa, e ia até a sexta-feira e encerrava. Não, meu irmão. Esse concílio aí começou em 8 de outubro, e terminou, sabe quando? 1º de novembro. Então, esse tempo inteiro, conversando, debate. Vamos lá. Contrapolinárias declarações de que Jesus. Primeira, leia lá. Segunda. Consubstancial a nós significa igual a nós, no sentido de ser homem. Letra B, em oposição ao nestorianismo, o que é que eles desenvolveram lá? Que se deve, leia. Próximo, concorrendo. Pronto, gente, olha, está bem explicado aqui, ó, duas naturezas inconfundíveis, ou seja, inconfundíveis, distintas uma da outra, diferentes uma da outra. Imutáveis, não mudam. Indivisíveis, não é possível dividi-las. Não é possível dividi-las. Você não vai encontrar Cristo, encontrei Cristo bem ali, mas era só a parte de homem. A parte de Deus está lá na outra esquina. É um mistério. Ele é Deus e homem. Ele é Deus e homem. Ele está no barco, é Deus e homem. Ele está andando na rua, é Deus e homem. Ele está riscando no chão com a mulher samaritana, é Deus e homem. Está curando um leproso, é Deus e homem. Ele é Deus e homem sempre, até hoje. Até hoje. Deus e homem. Adiante. Contra o monofisismo, leia bem ali. Que se deve inconfundíveis, imutáveis, a distinção de natureza
de modo algum é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza. Bem claro, né? Ou seja, a propriedade da natureza humana é preservada, a propriedade da natureza divina é preservada. Nós vamos ver isso agora de maneira mais clara ainda, que é para clarear, pelo menos é a minha tentativa. Eu quero vir essa noite para explicar e não para confundir, eu espero, né? Mas vamos lá, adiante. Então, o grande problema das heresias é um entendimento ruim entre o que é natureza e o que é pessoa. Então, nós temos falado de natureza e pessoa. Eu fiz questão de colocar antes algumas definições, para você já ir pensando aí, mas natureza deve ser isso, natureza é aquilo, pessoa é aquilo. Veja bem, o que é natureza? O que é natureza e o que é pessoa? Natureza é aquilo que faz de uma coisa ser aquilo que ela é. Natureza. Por exemplo, tem pessoas que são calmas. O que a gente diz? Olha, é da natureza da irmã fulana ser calma. Tem pessoas que são alegres, a gente diz, é da natureza da irmã fulana ser alegre. Ou seja, cada um de nós tem algumas qualidades, alguns atributos, que fazem com que a gente seja o que a gente é. Então, isso é natureza. Existem duas palavras para a natureza. A primeira é physis, é a constituição de uma coisa, é a essência de algo. É aquilo que não pode faltar para que aquilo que é seja o que é. Entendem? Natureza. Natureza também tem uma palavra chamada ousia. É uma palavra grega chamada ousia. O que é ousia? Diga essência. Essência. Então, essência é aquilo que marca uma identidade. Essência. É algo que está arraigado no ser, é algo que está no profundo do ser, que faz com que o ser seja aquilo que ele é. Então, é da natureza de Deus ser onipotente. É da natureza de Deus ser onipresente. É da natureza de Deus ser santo. Natureza. Agora, o que é pessoa? O que é pessoa? Quem aqui é uma pessoa? Você é uma pessoa, né? Você é uma pessoa. Cachorro é pessoa, gente? Ah, mas ele falta rir quando eu chego em casa. Né? Chego na porta da minha casa, o meu cachorro me sorriu latindo. Parece até gente, né? Ele sente quando tem uma coisa estranha na casa, ele sente. Se ele chorar, ele chora, o cachorro. O cachorro jamais será uma pessoa. O que é uma pessoa? É uma autoconsciência. Uma pessoa é uma autoconsciência. Uma pessoa tem consciência de si mesmo. Tem consciência de si mesmo, daquilo que é e do seu ambiente, de alguma coisa assim. É uma pessoa. Isso é uma pessoa. Uma pessoa tem intelecto, emoções e vontade. Diga intelecto, emoções e vontade. Jesus tem intelecto, gente? Tem. Jesus tem emoções? Tem. Jesus tem vontades? Tem. Jesus é uma pessoa. Então, o grande problema, o cerne da questão, eu lendo, eu descobri que o cerne da questão está nesse negócio bem aqui, a diferença entre natureza e pessoa. Existe uma natureza divina e existe uma natureza humana. Uma natureza divina e uma natureza humana. Ter fome faz parte de que natureza? Sentir sede? Humana. Natureza humana. Então eu pergunto, Jesus tinha quantas naturezas? Quantas naturezas? Quantas pessoas? Uma. É simples. Então vamos ver rapidamente as duas naturezas de Cristo. Vamos lá, adiante.
A humanidade de Cristo. Pode colocar aí. O que prova que Jesus era homem? Leia lá em cima. Jesus teve um corpo material. E esse corpo, irmão, ele era um corpo como o seu corpo. Um dia um irmão estava dizendo em um determinado lugar que o sangue de Jesus era um sangue especial. Porque foi o sangue que foi derramado por toda a humanidade. E até a última gota daquele sangue, quando a última gota desceu, parece que puxaram o sangue de Jesus todinho, né? Fizeram, né, não sei como é que se chama esse processo aí. Drenaram o sangue dele todo. Aí ele diz, o sangue de Jesus é um sangue especial, não é um sangue como o seu. É um sangue do mesmo jeito como o seu sangue é. Só não sabemos qual era o tipo. Mas é sangue de gente. Então ele teve um corpo material. Primeiro, o que é que prova? Nascimento natural, nasceu de uma virgem. Certo? Aí tem até aí, qual é a importância, aqui é uma pergunta para vocês. Qual é a importância de Jesus ter nascido como homem? E vamos avançar aqui o tempo. Vamos lá, quem é que responde? Por que foi tão importante Jesus nascer como homem, gente? Pronto, quem foi que disse? Levante a mão. Ouvi uma voz ali. Sofreu dores como nós sofremos na terra. Ou seja, é a identificação de Cristo com a gente e nós nos identificamos com Ele. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, não diz? A Bíblia fala em Hebreus. Mas alguém quer dizer mais alguma coisa? Tem mais, tem algo que é mesmo fundamental. Vamos lá. Foi também tentado, como nós somos tentados. Tentações reais, Jesus foi tentado mesmo. Mas adiante, quem mais? O principal, gente. Cumprimento da palavra. O principal da obra que ele veio realizar. Vamos lá. A morte de Cristo. Se ele não viesse como homem, ele não poderia ir para a cruz. Nem morrer, não teria sacrifício, não teria expiação, não teria salvação. Era necessário ele vir como homem, e homem perfeito. Então, esse é o nascimento. Vamos adiante. Tem as referências. O que diz ali? Ele teve um crescimento natural. Leia o texto. Então, o menino, ele crescia, se fortalecia. Fala do crescimento natural. Ele cresceu como um homem cresceu. Alimentando, comendo, crescendo o pé. A sandália não dava no pé, o pai dele tinha que arrumar outra. De repente, aí estava calçando 25, daqui a pouco era 35, 42, não sei qual foi a pontuação dele. Ele cresceu como gente, tinha cabelo de gente. Gente mesmo. Próximo ali. Teve limitações humanas. Primeiro, ele se cansava. Segundo, sentia fome e sede. Terceiro, teve morte física. Agora aí a pergunta é para vocês. E depois da ressurreição, ele continua sendo homem? Você tem certeza? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos 42 e 43. Não vá para a heresia Não vá para a heresia lá do gnosticismo. E nem crie uma nova. Leia aí, quem pode levantar? Leia capítulo 24, 42 e 43. Vamos lá, um irmão ou uma irmã. É 24, né? Deixa eu abrir aqui também.
Vamos lá, quem vai ler, quem vai ler, quem vai ler? Indica alguém para ler aí, gente. Lucas 24, 42 e 43. É. Olha aí, ó. Aí o que que ele fez? Não, não vou comer porque eu não sou homem. Não, esse peixe assado deixa, não sou mais homem. O que que ele fez? Comeu. Ó, venha, pode trazer. Comeu. Se ele comeu, é porque ele tinha um corpo humano. É versículo 39. Quem é que lê aí? 39. Leia aí 39. Esse texto é ainda mais claro. Porque se fosse só o outro, podia dizer, não, mas ele estava enganando. Mas esse texto ele está dizendo, o espírito não tem carne e nem ossos. Ou seja, depois da ressurreição, Jesus continuou tendo um corpo humano, porém, um corpo que o habilitou a ir para o reino celestial, né? Ou melhor, para o céu. Pronto. Um corpo sem as limitações de antes. Ou seja, agora, ele não ia viver mais cansado, penso eu, não ia envelhecer. Não, Jesus está com um corpo de 33 anos, ele morreu com 33 anos, né? É o que eu penso. Ou seja, ele tem um corpo que a gente chama de corpo glorioso, e que nós cremos que também teremos um corpo glorioso quando ressuscitarmos, porque a Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Aleluia! Como Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Quem acredita? Louvado seja Deus. Hein? É. Aí se não quiser, tem a opção, né? Se não quiser ressuscitar, de ter o corpo transformado, mas tem que estar vivo na hora. Mas como eu já profetizei que todos nós vamos ressuscitar, e todo mundo levantou a mão e deu glória a Deus, só não sei qual é a data, mas se prepare. Você concordou? Então veja bem, irmãos. Ele teve um corpo, vamos adiante. Jesus teve inteligência humana, Lucas 2:52, e 5 diz o quê? Leia bem forte ali, você está vendo lá? Vamos lá, 1, 2, 3 já. Possuía alma e emoções humanas. Nós vamos ler 2 textos, João 12:27. João 12:27. Um abre João 2:27 e outro abre em Mateus 2 e versículo 3. Vamos lá. Quem já encontrou? Uma irmã, uma moça para ler. O primeiro texto. Olha aí, agora minha alma está... São 9h26 da noite. Mateus, qual foi o texto que eu disse? Mateus 3, 2 e 3. Mateus 2 e 3. Um rapaz aí para ler. 2 e 3. Vamos lá. Olha só, olhem bem para cá agora.
Primeiro, a Bíblia está dizendo, o primeiro texto que nós lemos, a Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo, né? Minha alma está perturbada. E o texto está dizendo que Herodes... São 9h27 da noite. Aqui, a palavra aí para perturbou-se, algumas traduções trazem angustiar-se, né? É a palavra grega tarasso. A mesma palavra para descrever o sentimento de Herodes é a mesma palavra que aparece no texto grego para descrever o sentimento de Jesus. Ou seja, é uma prova de que Jesus tinha emoções humanas. Mas vamos adiante. Aí aqui a divindade de Cristo, e nós já estamos perto da hora, né? Não sei. Mas aí vocês puxam meu terno aí, qualquer hora dessa. Agora, antes da divindade de Cristo, tem um assunto que eu quero abordar com vocês, e eu vou apenas colocar aqui as possíveis explicações. Impecabilidade de Cristo. Gente, todos nós sabemos, pode ser uma pergunta, que Jesus não pecou. Isso aqui é a grande verdade. Jesus foi tentado? Foi tentado. A tentação foi real? Sim. Está em Mateus capítulo 4, né? Mateus capítulo 4. Tentação, embora eu creia que ali tenha sido uma visão. Que o diabo vem, pega Jesus, leva para o pináculo do templo. Não dá para você pensar, o diabo, vem aqui, Jesus, pega no braço dele, vamos ali. Né? Mas foi uma tentação real. Jesus foi tentado como um homem. Jesus foi tentado, a tentação dele foi como um homem. Porque a Deus ninguém tenta. Olha, isso aí é um mistério, é um negócio. Porque primeiro todos nós cremos naquilo que chamam de tentabilidade de Cristo, de Jesus Cristo. Ou seja, possibilidade de Jesus ser tentado. Agora, entra na questão da impecabilidade ou pecabilidade. Aí a gente esbarra no impasse. Ele era homem, mas ele era Deus. Outra coisa que eu não disse quando falei de nascimento é que Jesus não herdou a natureza pecaminosa. Todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. O homem já nasce pecador. O pecado não é uma questão de aprendizado, que vai aprender a pecar. Não. O pecado já nasce no próprio homem, ele já é pecador. É questão de tempo para ele desenvolver esse negócio. E para ele ter consciência de que ele está pecando. A psicologia tem suas várias explicações, e hoje nós vivemos se tem alguém aqui da psicologia, é uma ciência que a gente admira, respeita, e recorre quando é necessário, claro, tem o seu valor, mas a psicologia, ela não substitui, gente, o aconselhamento bíblico, ela pode auxiliar. E também dificilmente nós vamos encontrar uma psicologia cristã. Psicologia cristã. Em toda a construção da psicologia, você não encontra nenhum teórico que desenvolveu uma psicologia cristã. Só hoje que a gente encontra livros com o nome Psicologia Cristã. Não há como você interpretar a doutrina cristã à luz da psicologia, porque a Bíblia é antes da psicologia. Então é um anacronismo você usar a psicologia moderna para interpretar a Bíblia. É por isso que os psicólogos jamais irão, com todo respeito, jamais irão substituir os conselheiros bíblicos, e as palestras de psicologia jamais irão substituir as pregações genuínas do Evangelho. Mas tem o seu lugar, e nós podemos ouvir essas pessoas. Mas veja bem, não sei nem como foi que eu cheguei nesse negócio. Rapaz. Aí veja bem, nós estávamos falando da pecabilidade, da tentabilidade e da possibilidade, de Jesus pecar ou não. Então ele era Deus e era homem. Ele não herdou a natureza caída. Não herdou a natureza caída de Adão, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então aí a gente esbarra, mas
Deus não pode pecar. Se ele era Deus, ele pecaria? Aí tem aqueles que vão argumentar em favor da impecabilidade de Cristo. Isso não é heresia, gente. Embora no nosso meio assembleano não seja muito comum a fé e a crença na impecabilidade. Geralmente, nós cremos que era possível Jesus pecar. Mas não é uma heresia, é uma maneira de interpretar o texto bíblico, mas não é uma heresia. Mas Jesus também, ele era uma autoconsciência, uma pessoa, então ele tinha vontades e ele tinha liberdade para agir. Então, do ponto de vista da liberdade, alguém pode dizer que Jesus poderia pecar, e é um argumento válido. Do ponto de vista, e isso aí é do ponto de vista do ponto de vista filosófico e psicológico, mas do ponto de vista da impecabilidade do próprio Deus, alguém pode dizer, é impossível que ele pecasse, porque ele era Deus e homem e não estava separado. Pastor, e como é que você resolve isso? Não resolvo, porque são séculos e séculos de debate, ninguém nunca teve a solução, e eu só joguei o problema mesmo para você, para tornar interessante a nossa palestra. Mas é um mistério, gente. A única coisa que eu digo é um mistério, Eu fico pensando nisso assim, mas ele era Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha liberdade, ele foi tentado. O fato é que Jesus foi tentado, e a tentação foi real, e Jesus venceu a tentação, foi como um homem dependente da palavra de Deus. Um homem dependente da palavra de Deus. Mas Jesus é homem, mas também é Deus. E não diga assim, é 100% homem e 100% Deus. Não diga negócio de 100% não. Diga verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, plenamente homem, plenamente Deus. Viu? Ah, pastor, mas 100%. Deixa 100% para lá. Seja você 100%. Então veja bem, vamos lá. Para dizermos que Jesus é Deus, primeira coisa ali, o que é que diz? As palavras, vamos lá, gente, todo mundo lendo, 1, 2, 3 já. Então, João capítulo 1, versículo 1, diz que ele era, o verbo era Deus. Então a palavra Deus, ela é atribuída a Cristo. Também a palavra Senhor também é atribuída a Cristo. E é interessante porque a palavra Senhor, ela é, claro, um pronome de tratamento, geralmente usado no Antigo Testamento para um superior. Mas no Antigo Testamento, a palavra Senhor, ela é, ou melhor, a palavra Deus e Yahvé, ela é traduzida por Senhor. Então, ouça bem o que eu vou dizer aqui para você. É que os crentes do Antigo Testamento, eles entendiam que a palavra Senhor, ela poderia ser usada a um superior, mas ela poderia ser usada também a Deus. Poderia ser usada a Deus. Isso aí está no contexto do pensamento dos judeus. Nos tempos de Jesus também havia esses dois entendimentos. Agora resta nos saber se quando utilizaram a palavra Senhor para Jesus era no sentido de um superior ou era no sentido de Deus. Você está entendendo? A questão é, Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Então as pessoas que utilizaram, abra bem sua Bíblia em Lucas 2:11, vamos lá, não tem como fugir, vamos ver se está certa aqui essa referência. Pronto. Essa daqui, irmãos, é a referência que mostra que Jesus é Deus. Como todas as referências, mas essa daqui é a mais clara. Quem lê aí? Agora um de vocês para ler. Um que não leu ainda, alguém que não leu. Vamos lá.
Lá de trás, lá do fundão. Ligeiro que a gente tem pressa. Lucas 2:11. Leia. O Senhor, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Gente, essa palavra Senhor pode ser usada aqui para Jesus como um tratamento a um superior? Pode? Vocês estão entendendo? Então, olhem bem para cá. Bem aqui, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu hoje, nasceu naquele dia, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui, essa palavra Senhor pode ter o sentido de Jesus como um superior, um chefe, um patrão, um dono de escravo? Pode? Não pode, porque ele é um recém-nascido. Como é que o menino está no braço? Está aqui o Senhor. Essa palavra aqui é usada para Jesus para dizer que ele é Deus. Mesmo sentido de Yahvé. Tem várias referências, mas nós vamos adiante. Terceiro, Jesus, segundo as palavras Deus e Senhor atribuídas, repetiu, né, para a gente aprender. Terceiro, Jesus era consciente da sua divindade, ele era consciente. Isso aí tem toda uma problemática criada por um teólogo chamado Oscar Cullmann, que ele dizia que Jesus não era consciente da sua divindade, mas não dá para a gente abordar aqui porque não há tempo. Vê se ainda tem ainda. E por último, nós vamos encerrar aqui com a obra de Cristo, porque acho que meu tempo já foi, né? Já foi. Mas enquanto botarem água de coco aqui, eu não paro, não. O segredo é que a água é de coco. Se tirar, aí a gente encerra. Irmãos, a obra de Cristo é a obra que Cristo opera no Calvário. A obra da expiação. É a obra da expiação. Levítico 23, 27, não vou pedir para você procurar, diz assim: aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Então o dia da expiação era um dia no ano, em que o sumo sacerdote se purificava, vestia as vestes santas de linho, matava um novilho para fazer expiação por ele e pela família dele, e ele ia entrar até no Santo dos Santos, certo? Ele ia com uma vasilha com brasas, para que o Santo dos Santos estivesse envolvido por uma nuvem de incenso. O que tinha no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança estava lá. E o que tem na tampa da Arca da Aliança? 2 querubins. O que tem lá no Jardim do Éden, quando Deus tira Adão do Jardim do Éden, o que ele bota na porta? 2 querubins. Você vê que os querubins estão muito relacionados à santidade de Deus. Ou seja, ele pegava o sangue do novilho, do animal, e ia borrifar ou jogar sobre a tampa da arca. Na hora que aquele sangue tocasse a tampa da arca era o propiciatório. Na hora que tocasse a tampa da arca, significava que os pecados do povo de Israel estavam cobertos. Mas eles tinham que fazer isso todo ano. Aí Jesus veio e fez uma única vez um sacrifício eterno. Quantos podem glorificar ao Senhor? Por isso que Hebreus 10:4 diz: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O ritual tinha que se repetir, tinha que acontecer todo ano. Mas Jesus veio e em uma única vez ofereceu um sacrifício eterno, perfeito, para não apenas cobrir o nosso pecado, mas para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e de vida os libertou da lei do pecado e da morte. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo diz, não tem nenhum justo sequer. Último texto, irmãos, para a gente encerrar. Último texto aqui. E a gente encerra. Romanos 3. Último texto aqui e a gente encerra. Foi me dado aqui 1h10, né? Não sei se eu já passei. Vocês vão me perdoar. Amanhã é culto de Santa Ceia, é? Ou na outra semana. Romanos 3, versículo 24. Vamos lá, vamos ler esse texto e encerrar aqui. Encerramos aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Quando ele morre na cruz, o seu sangue é derramado por nós. Quando alguém crê nesse sacrifício, a justiça de Cristo na cruz, ela é transferida para essa pessoa que creu. É tipo, você estava com a conta no negativo. Na hora que você crê, Jesus morreu lá, tudo aquilo que você fez foi apagado. Porque a justiça de Cristo foi creditada. Foi imputada, chama-se isso de imputação. Foi creditada na tua conta. E o texto fala da redenção, apolutro-se. É a ideia de chegar num mercado de escravos e pagar um preço por um escravo. Foi isso que Jesus fez conosco. Conta-se a história de uma escrava nos Estados Unidos. Ela estava no mercado de escravos, injuriada, revoltada com a vida que ela vivia de escravo, de humilhação, de tanta coisa. E ela não queria mais ser comprada por senhor nenhum, porque todos os senhores que ela teve a humilharam. Era uma vida humilhante, triste, né? Aí um homem chega, paga o preço lá, manda fazer um documento, e quando ele chega, onde está a escrava? Essa daqui. Quando tiram a escrava da cela, ela cospe no rosto do homem. O homem pega o documento e entrega para ela. Quando ela olha o documento, ela começa a chorar. Porque o documento era a carta de alforria. Ele tinha comprado a liberdade da moça. Aí a moça sai chorando e dizendo, como pode? Eu te cuspi, eu te ofendi, e tu compraste a minha liberdade. Quantos podem dar glória a Deus? Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso. Como pode? Nós o ofendemos. Nós pecamos contra ele. Nós cuspimos nele. Mas ele comprou a nossa liberdade. Quantos são livres em Cristo Jesus? Quantos são livres em Cristo Jesus? É a obra de Cristo. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Oh, realidade gloriosa. Oh, realidade grandiosa, irmãos. Que nós jamais venhamos nos afastar desse Cristo Jesus. Oh, foi ministrado essa noite. São 9h45 da noite. Porque é maravilhoso falar e ouvir a tua palavra. Ó Deus, que verdade grandiosa, nós somos livres por causa da obra de Cristo no Calvário. Nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe. Desculpem aí o tempo que foi ultrapassado em alguns minutos. Aí fica uma coordenação aí. São 9h46 da noite. Glória a Deus.